Graça e paz, queridos. Hoje, 24º dia de uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Cuidado, há um animal querendo dominar você. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro com seus 2 chifres. Eram compridos, um maior do que o outro, mas o mais comprido cresce depois do outro. Observei o carneiro e enquanto ele avançava para o oeste, para a parte do norte e para a parte do sul, nenhum animal conseguia resistir. Ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Daniel, capítulo 8, versos 1 ao 4. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo, quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Daniel 8, 5 ao 7. Hoje iniciaremos as reflexões sobre o capítulo 8. Acerca da visão de Daniel teve sobre os animais, o carneiro e do bode, e do pequeno chifre. Sabe, os versículos 1 e 2 nos aponta que Daniel foi transportado em espírito até Suzã, no período do rei Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor. Suzã era a capital do reino da província de Elão. Ele ficava nas proximidades do rio Ulai. A visão de Daniel é profética e traz alguns detalhes já vistos na visão anterior, mas descreve o poder de um rei que pode se assemelhar ao anticristo. Pequeno chifre. Vamos dividir esta segunda visão de Daniel em 3 partes para compreender cada aspecto. Hoje estudaremos 2 deles e na próxima reflexão o terceiro. Primeiro, o carneiro. O primeiro aspecto diz respeito à visão de um carneiro, versos 3 e 4, com as seguintes características: um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres do carneiro possuía e representavam 2 reinos. Como vemos no versículo 20, que traz a sua interpretação. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Portanto, essa é uma descrição do Império Medo-Persa, que se levantaria para destruir e conquistar a Babilônia. O carneiro é poderoso. Com uma união de impérios, medos e persas, o seu exército se tornou imbatível e, com isso, conquistaram na parte oeste a terra de Babilônia, Síria, Ásia Menor, ao norte onde era a Armênia e ao sul as terras do Egito e da Etiópia. No ano de 558 a.C., Ciro o Grande organizou um movimento de resistência contra os medos e decidiu dominar toda a Mesopotâmia. Apesar da sua ambição expansista, Ciro respeitava a cultura dos seus inimigos e não impunha nenhuma restrição à língua ou costume dos seus vencidos. Ciro conquistou toda a região do Egito, da Grécia, dominando também os semitas, os hititas, que habitavam nas regiões da Mesopotâmia central. O Império Persa, como ficou conhecido, o domínio iniciador de Ciro abrangia toda a Ásia Menor, a parte do Oriente Médio, como referência. Versículo 4 confirma o poder desse animal. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, ninguém poderia livrar-lhe do seu poder. Sabe, contudo, o gigante Medo-Persa
caiu no mesmo erro que os babilônicos. A soberba, o orgulho, o engrandecimento. A segunda parte da visão, então, revela exatamente quem Deus levantou e usou para derrubar o Império Medo-Persa, cumprindo exatamente a profecia de Daniel, o bode. O segundo aspecto da visão refere-se a um bode. E, segundo a descrição de Daniel, este é Alexandre Magno, do Império Grego. O versículo 21 diz que o bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Grifo nosso, né? Na verdade, uma palavra nossa. Alexandre Magno era um líder visionário, guerreiro e ousado. Segundo alguns historiadores, com rapidez e estratégia, ele conquistou todo o mundo conhecido da época em apenas 13 anos. Daniel o descreveu no versículo 5 como apenas um chifre entre os olhos, mas eram os chifres enormes. Ele venceu o carneiro. Os reis do Império Medo-Persa, ferido, quebrando os seus 2 chifres, derrubando-os na terra, pisoteando, conforme descreve os versículos 7 e 8, que lemos no texto de hoje, esses ataques revelam exatamente o poder, a força e a estratégia de Alexandre Magno. Da mesma forma como a Babilônia e os medos persas, Alexandre Magno também caiu por causa do seu orgulho, soberba e engrandecimento. O versículo 8 descreve: o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresce um outro chifre enorme, na direção dos 4 ventos da terra. Alexandre Magno foi morto aproximadamente no ano 323 na Babilônia, de forma inesperada. Com sua morte, o Império Grego se dividiu em 4 partes. Os 4 reis: Cassandro da Macedônia e Grécia Ocidente, Lisimarco da Tárcia e da Bitínia Norte, Ptolomeu da Palestina, Libimarco da Tárcia e da Bitínia, Arábia e Egito no sul, e Seleuco na Síria e Babilônia. Esta profecia se cumpriu exatamente 200 anos depois da profecia de Daniel. Logo depois, Daniel passa a falar da visão do pequeno chifre, que cresceu, foi um rei perverso, um rei protótipo do anticristo. Esse pequeno chifre é diferente daquele do capítulo 7, mas falaremos sobre ele na próxima reflexão. Também saberemos acerca das vistas inesperadas do anjo Gabriel para dar a interpretação dessa visão a Daniel. Hoje, o Senhor mais uma vez nos chama a atenção para o perigo que esses animais representam, que é o orgulho, a soberba e o engrandecimento. Precisamos guardar o nosso coração desse mal, pois ele nos afasta de Deus. A Bíblia nos diz e nos alerta dizendo que Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Eu sei que é difícil admitir o orgulho e a soberba, mas eles são obstáculos para a operação de Deus no nosso coração. Li recentemente um texto muito interessante que um autor chamado Márcio Fidelis, que transcreve o seguinte: tem gente que pensa ser humilde é ser pobre, tanto que muito se refere aos pobres e aos carentes como humildes. Que engano! Tem gente que pensa que ser soberbo é rico, tanto que muitos se referem à maneira de falar e agir dos ricos como uma soberba, não é? Está escrito que Deus ama os humildes, mas rejeita os soberbos e os duros de coração. Uma pessoa pode ser rica e ser humilde, simples, boa, amável, complacente, perdoadora, caridosa, mas há também aqueles que são pobres, carentes, mas ainda assim são soberbos, que reclamam de tudo e de todos, se acham vítimas da situação, que não amam e não ajudam, não perdoam, não se doam, não se acham acima de qualquer pessoa, é sempre quem querem dar e ter a atenção para si. Em qual desses perfis você se encaixa? Você é humilde ou é soberbo? Você pode enganar a si mesmo, mas o que será que Deus
acha e vê em você. Repito, Deus ama os humildes de coração, mas rejeita o soberbo. Pense nisso e fuja desse animal que quer dominar a sua alma. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu corro o risco todos os dias e permito que o animal chamado orgulho e soberba cresça e domine os meus sentimentos, meus pensamentos. Peço que o Senhor sempre me alerte, pois não quero que a minha vida seja destruída como aqueles reis que estudei hoje. Quero ser visto pelo Senhor como alguém humilde e puro de coração. Senhor, ajuda-me. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nem a orgulho, nem a soberba, Senhor, nem qualquer outro sentimento de superioridade possa afetar a minha vida como teu servo, Senhor. Eu quero ser servo humilde, um servo que te reverencia, um servo que se rende, que está sempre pronto a te servir, quer a tempo, quer fora de tempo. Por isso eu te peço que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Sabe, esse foi o 25º dia. E quero dizer para você o seguinte: Deus está trabalhando nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e espero por você amanhã no 25º dia, em nome de Jesus. Fique na paz e até amanhã. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais.